eu quero te mostrar uma coisa que aparece de vez em quando e que aí complica a vida das pessoas, que é o que a gente chama de radical duplo ou biquadrado. Um radical duplo ou biquadrado é qualquer expressão escrita na forma raiz de A mais ou menos raiz de B. O que eu vou fazer com aquilo ali, basicamente, é o seguinte: eu quero conseguir escrever aquela expressão que está lá. Deixa eu colocar aqui, depois eu apago, olha, raiz de A mais ou menos raiz de B. Quero tirar aquela raiz lá de fora. Eu quero que isso fique no formato de raiz de x mais ou menos raiz de y. Tá ok? É isso que a gente vai fazer trabalhando com radical biquadrado. E se é isso que a gente vai fazer, o que você faria nesse caso? Bom, a primeira coisa que você ia fazer aqui, ó, era elevar ambos os termos ao quadrado e fazer produto notável. A primeira coisa seria elevar ambos os termos ao quadrado e fazer produto notável. Mas isso é uma demonstração, a gente não precisa de demonstração. Eu vou te mostrar como é que a gente vai trabalhar essa expressão. Bom, a primeira coisa é, eu vou te dizer que existe uma ideia que a gente vai chamar de C, e esse C surge daqui, tá? Esse C surge dessa construção que eu acabei de escrever aqui. O C é igual a raiz quadrada de A quadrado menos B. Detalhe, A quadrado menos B, para que isso funcione, tem que ser um valor positivo e um quadrado perfeito, ok? A quadrado menos B tem que ser um valor positivo e um quadrado perfeito. Quando isso acontecer, você vai me dizer o seguinte, olha, raiz quadrada de A mais ou menos raiz de B, raiz quadrada de A mais ou menos raiz de B é igual a raiz quadrada de A mais o C, que está colocado aqui, ó, A mais o C dividido por 2, mais ou menos raiz quadrada de A menos o C dividido por 2. Professor, e aí quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Quando você fizer isso, você consegue tirar um número deste formato e jogar ele neste formato, que é a soma de duas raízes. Para que você tenha uma ideia, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Dá uma olhada comigo. Raiz quadrada de 7 mais 4 que multiplica a raiz de 3. Você vê, professor, mas não está igual, porque lá, olha só, deixa eu trocar a cor aqui. Lá no teu exemplo era a raiz de B, não tinha um número na frente. Então, vou melhorar essa história, olha comigo. Raiz quadrada de 7 mais, me diga, por que este 4 está lá fora da raiz? Professor, aquele 4 está fora da raiz, multiplicando a raiz, porque no momento anterior ele estava dentro da raiz. E me diga, se o que saiu para fora da raiz foi 4, quando ele estava dentro da raiz ele era o quê? 16. Então eu tenho raiz quadrada de 16 vezes o 3 lá. Em outras palavras, deixa eu só corrigir uma coisa que eu não gostei aqui. Corrigir essas duas raízes aqui, ó. Olha só, você tem uma raiz maior colocada lá e uma raiz menor colocada aqui. Então, na prática, isso é igual a raiz quadrada de 7 mais raiz de 48. A gente agora vai tirar do formato biquadrado e escrever no formato de quê? No formato de soma de duas raízes. E se a gente vai fazer isso, eu quero que você veja uma ideia que as pessoas não dão muita bola, mas quando ela aparece complica todo mundo. Eu já vi ela várias vezes na Federal de Pernambuco, na Federal de Ceará, então ela aparece aí em alguns lugares, ela pode ser inspiração, porque ela é bem matemática básica. Se você sabe disso, dá uma olhada comigo. Você vai me dizer o quê? Eu preciso descobrir nessa história o valor de C. E eu vou te contar o seguinte, C é a raiz quadrada de... Quem é o nosso A? Professor, o nosso A é 7. Quem é o nosso B? O nosso B é 48. Então é a raiz quadrada de A ao quadrado menos o B, que vale 48. O nosso C é raiz quadrada de 7 ao quadrado dá 49 menos 48. Você vai me dizer que o nosso C é igual a 49 menos 48 dá 1. Raiz quadrada de 1, que vale quanto? Que vale 1. Tá lá, positivo e um quadrado perfeito. Então eu posso desenvolver. Se eu posso desenvolver, olha comigo. Eu vou te garantir que raiz de 7 mais, no caso, raiz de 48, que é a mesma coisa que isso daqui, ó, é igual ao quê? É igual a raiz quadrada de A, que vale 7, mais 1 sobre 2, mais raiz quadrada de A, que vale 7, menos o C, que vale 1, tudo isso sobre 2. Ou seja,
raiz quadrada de 7 mais raiz de 48, acho que não vai ficar em cima da minha cabeça, é igual a, pensa comigo, 7 mais 1 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Tudo isso mais 7 menos 1 dá 6. Dividido por 2 vai nos dar o quê? Dividido por 2 vai nos dar 3. Então sobra raiz de 3. Você acaba de transformar um radical duplo ou biquadrado em uma soma de duas raízes. Na verdade, seria raiz de 4 mais raiz de 3. Professor, só para mim ter certeza, como é que eu chego de volta no início lá? Você pega isso daqui, ó, 2 mais raiz de 3, eleva isso ao quadrado, desenvolve a expressão, iguala, passa a raiz para lá, você volta para a ideia inicial. Radical duplo ou biquadrado é uma ideia da matemática bem elementar que acaba não sendo mencionada num monte de lugares. Já apareceu na Federal de Santa Catarina, já apareceu em outros vestibulares aí, não dá para negligenciar essa ideia, ok?